Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 18 de janeiro de 2021, segunda-feira. Eu sou Lilian Busato. Eu sou Jeremias Gomes. E a notícia que nós esperávamos ouvir há tanto tempo. Aprovadas as vacinas contra a Covid-19 no país. O uso emergencial se refere a 2 milhões de doses da vacina de Oxford e 6 milhões da vacina Coronavac. O Brasil vence a primeira batalha na luta contra a Covid-19. Pois é, a decisão por unanimidade foi tomada neste domingo durante uma reunião na diretoria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Brasília. Mônica Calazan, 54 anos, ela é moradora de Itaquera e que atua na linha de frente contra a Covid-19 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, foi a primeira brasileira a receber a vacina em solo do Brasil contra a Covid-19, a Coronavac, aqui em São Paulo. Muito bem. O Jornal da Rede Alesp começa agora com as principais informações do dia e, claro, com as principais notícias aqui do Parlamento Paulista. Com certeza. Jeremias, hoje foram 5 horas de reunião até o anúncio da aprovação das vacinas de Oxford e da Coronavac pela direção da Anvisa. É exatamente, Lilian. E a gente sabe que o uso emergencial aprovado libera um total de 8 milhões de doses, 6 delas da Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, né? Então a gente está acompanhando e hoje no Jornal da Rede Alesp você vai ter todas as informações sobre vacina, não é, Lilian? Porque a gente está justamente falando sobre isso. E a gente agora vai chamar o VT. Vamos ver um VT aí de andamento aí da Anvisa, o que aconteceu ontem nas reuniões. Vamos lá, VT. O uso dos imunizantes foi aprovado por unanimidade pela diretoria da Anvisa, composto pelo diretor-presidente Antônio Barra Torres e pelos outros diretores Meiruzzi Souza Freitas, Romilson Mota, Alex Campos e Cristiane Rose Jordan. A decisão passa a valer a partir da publicação do resultado e a notificação da entidade que apresentou o pedido. O gerente-geral de medicamentos e produtos, Gustavo Mendes, afirmou que a Coronavac teve o dado de imunogenicidade, que é a capacidade de uma substância provocar uma resposta imune, considerado não adequado. Mesmo assim, recomendou a aprovação. A célula vero é a célula que eu disse para vocês que é usada para replicar o vírus. O vírus se utiliza dessa célula do macaco para se propagar e gerar quantidades para gerar a vacina. Só que não pode ter nenhum DNA, ou seja, nenhum material genético dessa célula estar contido na vacina quando terminada. Então, por isso que esse é um teste fundamental, principalmente relacionado à impureza, à presença de impurezas. A farmacopeia chinesa não tinha nenhuma referência, nenhuma relação com a farmacopeia europeia quanto a esse teste, e por isso nós fizemos uma exigência para que se fizesse essa relação, essa comparabilidade. Essa comparabilidade significa o quê? Eu preciso saber se esse teste tem as mesmas especificações e o mesmo método de ser realizado. Essa aprovação é referente a 6 milhões de doses da vacina Coronavac e mais 2 milhões de doses importadas do laboratório Serum da Índia, que produz a vacina de Oxford, ainda sem previsão de chegada. A campanha de imunização depende da organização e distribuição de doses feitas pelo Ministério da Saúde ainda esta semana. O governo federal se comprometeu a distribuir de maneira exclusiva e simultânea para todos os estados. O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou a reunião da Anvisa junto com o diretor do Instituto Butantan de Mascovas, o secretário estadual de saúde, Jean Gorenchai, além de outras autoridades estaduais que vibraram com a aprovação da Anvisa para o uso emergencial da Coronavac. E o domingo foi de alívio pela aprovação do uso emergencial das vacinas contra a Covid-19. Ainda tem mais motivos para comemorações.
Pois é, São Paulo foi o primeiro estado a vacinar um brasileiro, melhor, uma brasileira, contra o novo coronavírus. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, uma guerreira na linha de frente contra a Covid-19, que trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ela foi imunizada em uma cerimônia no Hospital das Clínicas. Uma cena que vai ficar marcada na memória de todos os brasileiros. Lado a lado, o governador João Dória e a enfermeira Mônica Calazans se emocionaram. Na sequência, o gesto que o Brasil inteiro esperava há quase um ano: a aplicação da vacina. Não tenham medo, é a grande chance que a gente tem de salvar vidas, disse Mônica Calazans, a enfermeira de 54 anos que atua na UTI do Hospital Emílio Ribas. Depois da enfermeira Mônica, foi a vez da primeira indígena a ser imunizada contra a Covid-19. Vanúzia Costa Santos, de 50 anos, moradora da aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, localizada no bairro Cabo Sul, Guarulhos. Depois, o governador João Dória e o Comitê de Saúde realizaram mais uma coletiva de imprensa. São Paulo começou a vacinar a população contra a Covid-19 neste domingo. A imunização teve início após a aprovação do uso emergencial da vacina do Instituto Butantan pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia muito, muito especial. Para milhões de pessoas, milhões de brasileiros, milhões de pessoas que estão sofrendo com a Covid-19 em hospitais, em outros centros de atendimento de saúde, nas suas casas, e também aqueles que estão em quarentena, se protegendo e ajudando a proteger suas famílias. Na coletiva de hoje, aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo, o maior centro médico da América Latina, referência no Brasil e no exterior, foi aqui, Mônica, no seu hospital, que nós escolhemos para fazer este anúncio e iniciar a vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, entra em operação o plano logístico de distribuição de doses, seringas e agulhas, com envio das grades para imunização de trabalhadores de saúde de 6 hospitais de referência do Estado. HCs da capital de Ribeirão Preto, USP, HC de Campinas, Unicamp, HC de Botucatu, Unesp, HC de Marília, FAMEMA e Hospital de Base de São José do Rio Preto, FUNFAB. As unidades foram selecionadas para a fase inicial porque são hospitais escola regionais, com maior fluxo de pacientes em suas áreas de atuação. Todos devem iniciar nesta semana a vacinação de suas equipes, que totalizam 60 mil trabalhadores. Hoje é um momento de muita esperança. Hoje é um momento que nós temos oportunidade, governador, de reescrever a história deste país. Milhares de pessoas perderam suas vidas. Milhares de pessoas ainda poderão perder as suas vidas pelo fato desses atrasos que foram feitos pelo governo federal. Nós hoje, atrás de mais de 50 países que já estão vacinando em massa a sua população, nós estamos começando a nossa campanha de vacinação e ainda rediscutindo as doses, que ainda são pequenas, para imunizar a nossa população. Isso, infelizmente, é algo extremamente triste. As pessoas estão ouvindo isso com esperança, nos mandam nas redes sociais: o Senhor está salvando as nossas vidas. Mas nós ainda demoraremos para vacinar tantos brasileiros quanto precisamos. E por quê? Porque houve uma discussão que saiu da esfera científica, saiu da esfera da vida, de proteção à vida, de garantia, de assistência, que é um dever do Estado. E começa hoje em todo o país a distribuição da vacina Coronavac. Os estados vão receber quase 6 milhões de doses do imunizante. O Ministério da Saúde informou que a distribuição será feita com aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, e caminhões com áreas de carga refrigeradas. 4 companhias aéreas também farão o transporte gratuito das caixas de vacina para todos os estados que necessitem de transporte aéreo.
cabe aos governadores estaduais encarregar de levar as vacinas até os municípios em parceria com o Ministério da O Brasil registrou 518 óbitos por Covid-19 em 24 horas e chegou a quase 209.868 óbitos. O país contabiliza 8.483.000 casos de contaminação pelo novo coronavírus. Os números são deste domingo. E na manhã desta segunda-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que a vacinação poderá começar ainda hoje em todo o país. Exatamente, Lília. Esse é o nosso assunto aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Não poderia ser outro, né? Já que a vacinação contra a Covid-19 está aí, já teve início, né? Nós tivemos o evento de ontem do governador e a gente vai conversar daqui a pouquinho com um especialista. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente. Já está ok, Jeremias. Agora, 9 horas e 46 minutos, o Jornal da Rede Alesp vai para a nossa primeira entrevista. E vamos conversar agora com o pesquisador da Universidade de São Paulo, Gustavo Alves. Bom dia, bem-vindo, Gustavo. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui na Rede Alesp. E, Gustavo, finalmente vai acontecer. O que esperar nos próximos meses em relação ao cenário do Covid-19? Bom dia. Realmente fomos brindados ontem com essa notícia. Na verdade, já esperávamos, né? Talvez tenha demorado um pouquinho esse retorno, mas o esperar agora é um planejamento, é uma organização que até esse momento não havia acontecido, para que a gente possa efetivamente vacinar as pessoas, né? Que a gente possa ter um cronograma de vacinação que consiga atingir, claro que inicialmente, as pessoas mais suscetíveis, mais vulneráveis, para depois chegar numa parcela maior da população brasileira. Gustavo Jeremias, obrigado por nos receber. Então, a Anvisa começou esse processo em 8 de janeiro para verificar a eficácia e a segurança. Queria que você retomasse esses dois aspectos que são importantes, né? Eficácia das vacinas e a segurança. Sim, a eficácia são duas características que fazem parte de um ensaio clínico, de um estudo clínico de qualquer medicamento, não seria diferente para a vacina. A eficácia é onde nós vamos verificar qual é a capacidade da vacina estimular o sistema imunológico das pessoas para que haja, então, a soroconversão, para que elas produzam anticorpos e para elas consigam combater o vírus especificamente. A eficácia ela é medida através de testes que vão ser efetuados nas várias populações, já que a gente tem populações, como eu disse, os idosos, nós temos as pessoas, os jovens adultos, as pessoas com doenças crônicas, e a segurança é uma questão também muito importante, porque ela vai avaliar se há algum risco desse produto, dessa vacina, para as pessoas que vão recebê-la. Até esse momento, os dados são bastante interessantes, robustos, mas eu tenho certeza que somente daqui para frente é que nós vamos conseguir desenvolver e vamos conseguir coletar dados novamente mais robustos ainda, mais fortalecidos, porque nós teremos um número maior de pessoas participando dessa pesquisa, dessa vacinação, já não é mais uma pesquisa, né? Gustavo, nos fala uma coisa, a gente sabe que ela foi aprovada com uma garantia de 50,4, a vacina. Para hoje, qual é o número de imunizações de pessoas vacinadas para a gente chegar nessa imunização segura de 50,4? Veja bem, esse número de 50,4 é um número, é um dado geral obtido a partir de todas as pessoas que foram submetidas ao teste. E isso causou uma certa porque os números iniciais apontavam perto de 100% para pessoas moderadas, em casos moderados ou graves, e casos leves esse número estava acima de 70%. O número de pessoas ele é muito relativo, porque veja, por exemplo, em países como a Indonésia, em países como a Turquia, onde essa vacina também está sendo testada, esses dados chegaram a 90% contra os nossos 50% aqui do Brasil. Só que a gente tem que lembrar que lá o número de participantes foi menor. E, consequentemente, esse nosso número aqui ainda é um pouco mais fortalecido, porque foram 252 pessoas. Então, quanto maior for o número de participantes, a gente vai ter mais robustez desses dados.
Doutor, acho que é importante nunca é demais a gente explicar essa questão e acentuar, porque a gente tem o número para os casos graves, o número para geral. O senhor podia explicar, porque assim, teve todos os voluntários, né, acho que 13 mil e pouco, e aí nós temos esses três números. Eu queria que o senhor explicasse, assim, porque os voluntários que tomaram, e vamos supor, de 178, não lembro bem o índice agora, estou procurando aqui, não precisaram ser internados, enfim. Queria que o senhor detalhasse para a população entender o que significa essa sopa de números aí. Essa sopa de números, ela dividiu os participantes, aquelas pessoas que aceitaram participar da pesquisa, desde as pessoas que estavam, os chamados placebos, aquelas pessoas que não receberam a vacina, e aquelas que receberam. O dado, por exemplo, o dado que teve o maior percentual envolveu apenas 7 casos, que foram aqueles casos mais graves. Não deixa de ser um número importante, mas dentro do total, do global, ele é um número um pouco pequeno. Depois nós tivemos aqueles casos leves, que chegaram acima de 70%, que é um número maior, é um número mais que, digamos que, comparando com o 7, é um número que tem uma representatividade maior. Agora, as pessoas com casos mais leves, ou aqueles casos que não despertam nenhuma preocupação maior do ponto de vista de internação, de ventilação mecânica, etc., eles acabam sendo mais expressivos, mas o que a gente precisa realmente testar são nessas pessoas que desenvolvem ou que podem desenvolver casos mais graves. Como se trata de uma pesquisa, não há como você, num primeiro momento, envolver um número maior de pessoas, principalmente porque o objetivo da pesquisa do Butantan e da Sinovac Biotech foram os profissionais de saúde. Então, como eu disse, essa fase de farmacovigilância, que é a fase que a gente chama quando o produto já está em uso, seria a fase 4, né? Depois da fase 3, essa de teste, é o que vai definitivamente trazer mais dados mais concretos, dados de variações de faixa etária, das pessoas que são suscetíveis. Então, novamente, essa divisão dos grupos que causou essa sopa de números aí, ela é normal, são dados estatísticos importantes, mas que somente agora, com um número maior de participantes, eles serão mais fortalecidos. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho depois da fase 4, mas então, doutor, só para ficar claro, 100%, 78% dos casos leves. Então, assim, do número de envolvidos, 13 mil e pouco, 78% de cada 100, né, não precisou ter atendimento nem de casos leves. E 100% dos que tomaram, desses voluntários, não precisaram ir para a UTI, não é? E depois nós temos os números globais aí de 50,38%. É isso? Exatamente, é isso. Você vê que esse número dos 78%, como eu disse, é um número que está naquele grupo de pacientes de cuidados mais intermediários, ainda não casos tão graves. Mas quando você pega aí 100%, que é muito expressivo, 100% é um número muito importante, 100%. A gente raramente tem uma vacina com uma taxa de eficácia tão alta, mas a gente não pode se basear só nos casos graves, até porque o objetivo da vacina é justamente formar, desenvolver a imunogenicidade, desenvolver a imunidade, a resposta imunológica nos casos leves, nos casos que ainda não suscitam cuidados mais específicos. Doutor, para o telespectador entender um pouquinho, ontem foi aprovada, né, uma aprovação bem sistêmica do uso emergencial da vacina, que já tinha um lote de 6 milhões pronta para usar aqui em São Paulo. O próximo lote, por ser uso emergencial, vai ter que ter novamente a aprovação da Anvisa? Essa questão do uso emergencial, como o próprio nome já diz, é um prazo que vai ser estabelecido pela Anvisa, que vai ser melhor determinado agora, nos próximos momentos, de quanto tempo esse uso vai ser autorizado. Normalmente são 90 dias, né? Então, é como se fosse uma aprovação feita por etapas. Então, nessa primeira etapa, esses 6 milhões de doses, como você citou agora, eles vão ter um acompanhamento agora mais próximo, não só da Anvisa, porque a Anvisa tem um sistema de notificação, onde ali poderão ser notificados, onde poderão ser comunicados eventuais eventos adversos que possam acontecer. E aí, a partir desse primeiro momento, desses 6 milhões de doses, que deverão ser feitas em 2 etapas, né, a primeira e a segunda dose,
nós então teremos uma segunda, digamos que uma segunda autorização para a continuidade. E, doutor, e essa continuação, esse tempo de 90 dias, o senhor acha que a vacina ainda pode ter algum tipo de alteração? Eu acho muito difícil que isso aconteça. Acho que você pergunta a alteração do ponto de vista negativo, né? Eu acho muito difícil que nós tenhamos algum tipo de advertência, algum tipo de contrariedade do ponto de vista científico. O que nós podemos ter é o fortalecimento dos números. Acredito que, do ponto de vista estatístico, vai ser muito importante essa fase agora com um número maior de participantes. Mas é sempre importante lembrar que, quando se trata de medicamento, quando se trata de teste, tudo pode acontecer. Nós temos casos de medicamentos, não vacinas, mas medicamentos que lançados há algum tempo atrás, vários no mundo da medicina, no mundo farmacêutico, que ficaram 8, 10 anos em pesquisa, bastaram 6 meses para uso na comunidade para serem retirados por problemas, por danos à saúde. Então, mas no caso da vacina, por a gente já conhecer a estrutura inicial dessa vacina, que já vem sendo, e é importante dizer uma coisa, essas vacinas vêm sendo pesquisadas desde 2001, 2002. Não é verdade que elas estão sendo pesquisadas há 6 meses, há 1 ano, como as pessoas falam. Desde a detecção do SARS-CoV-1 lá em 2002, 2003, na primeira grande epidemia de coronavírus, nós já passamos a estudar a estrutura e a questão desses vírus. Então, acho muito difícil que haja algum caráter restritivo quanto à segurança dessas vacinas. Nesse ponto, doutor, a gente sabe e tem ouvido falar que o Instituto Butantan é um expert, principalmente no tipo de vacina da Coronavac. Mas essa primeira leva de vacina, ela é totalmente importada da China e depois o Brasil passa a produzir aqui? É isso? E o Butantan teve uma participação junto com a China no desenvolvimento? Não, ele recebe a vacina pronta e depois há esses protocolos de entendimento e ele passa a produzir aqui. Como é que funciona? Houve uma primeira carga de aproximadamente 120 mil doses que vieram prontas. Então, veio lá o produto já envasado, já veio na embalagem, mas o montante, a grande quantidade, ela está vindo, vamos colocar assim, como se fossem as substâncias, os componentes, os ingredientes da vacina, né, que serão ativados aqui pelo Instituto Butantan. Num segundo momento, vamos colocar num segundo momento, a intenção e o projeto de instalar uma unidade de produção aqui mesmo no Brasil, para que então todo o processo seja feito aqui. Então, nesse primeiro momento, nós recebemos as substâncias, os insumos, né, como nós costumamos falar, os insumos farmacêuticos, até porque o fato de você transportar o produto já pronto da China para cá tem a questão da variação térmica, de você ter que manter de 2 a 8 graus, enfim, para não correr nenhum grande risco de perder e ativar essas substâncias. Então, elas são aqui misturadas, são envasadas, rotuladas. O processo final, nesse momento, está sendo feito aqui no Brasil pelo Instituto Butantan. Doutor, e quanto tempo leva para a vacina nos deixar imunes? Bom, esse período, claro que ele depende muito de cada indivíduo, pelo sistema imunológico, mas esse tempo ele pode girar em torno aí de 1 semana, 2 semanas, até porque recomenda-se, por exemplo, no caso da Coronavac, que a segunda dose seja feita de 2 a 4 semanas, que é o prazo que a gente deve respeitar. Mas esse período de você desenvolver a resposta imune, ou como nós falamos de soro converter, ele é um tempo não muito longo, um tempo curto, que deve durar coisa de 1 a 2 semanas aproximadamente. Agora, doutor, os critérios para vacinação, primeiro, profissionais da saúde, idosos, né? Ele leva em consideração a vida, né? Que está em risco. Por outro lado, a gente vê que são os jovens que muitas vezes estão transitando por aí e vão ficar para o final. O senhor acha que, em questão de imunização, isso pode afetar de alguma forma? Essa é uma pergunta muito importante, porque se a gente está tendo agora uma onda, sabe-se lá se ainda é a primeira ou se já é a segunda maior de casos, que infelizmente está acontecendo nesse momento, haja visto que está se passando lá em Manaus e em outras cidades também, em outros locais, não é resultado dos idosos terem ido para a balada, dos idosos terem se contaminado, é resultado dos mais jovens que acabaram trazendo de volta essa pandemia para dentro dos lares e residências. Então, num primeiro momento,
Claro que a gente poderia pensar, vamos vacinar os jovens, mas os idosos são mais suscetíveis, as pessoas com doenças crônicas. Então, a medida está certa. Primeiro, os idosos, os residentes em instituições de longa permanência, os profissionais de saúde, e depois vamos chegar nas camadas das pessoas mais jovens, porque elas têm uma capacidade muito pequena de desenvolver a doença, se comparado a pessoas de idade acima de 60 anos. Doutor, hoje a gente sabe que começa a imunização aí dos profissionais da saúde, que tem um número bem grande que vai ser vacinado. É possível o senhor dar uma perspectiva de quando a curva de contágio vai começar a cair? A das mortes, isso vai começar a declinar e mostrar que a imunização está fazendo efeito? Esse período, essa é uma pergunta que tem sido feita, em quanto tempo nós vamos conseguir, digamos que atenuar ou reduzir o tamanho dessa curva, né? Sabemos que com a campanha sendo feita diretamente aos profissionais de saúde, essa tendência ela vai acontecer quase que imediatamente. Não dá para a gente prever em quanto tempo, até porque isso depende muito de em que locais serão priorizados inicialmente. Se a gente pensar no estado de São Paulo, nos centros onde nós temos o maior número de atendimento, os hospitais, os pronto-socorros, os centros de referência, nesses locais, essa curva deve ter essa redução mais rápida. Mas até que a gente consiga atingir todos os pontos do Brasil, a questão da logística vai ser muito importante. Em quanto tempo a gente vai conseguir fazer com que essa vacina chegue, por exemplo, no estado do Pará, no próprio Amazonas, em outros locais mais distantes, é que vai determinar. Mas essa redução dessa curva, ela deve já começar a acontecer a partir de uma semana em diante do momento em que começa a campanha de vacinação. Muito bem. Doutor Gustavo Alves, farmacêutico bioquímico, doutor em biotecnologia, nos ajudou aqui a entender esse processo aí de vacinação que se inicia em todo o país. Muito obrigado, doutor, e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço e vacina já. Com certeza, vacina já. Não temos dúvidas que o governo do estado de São Paulo mostrou, sim, que está preocupado com a população e a gente só tem que agradecer o governo por estar começando hoje a imunização, enquanto aí no Brasil inteiro está uma discussão muito grande, ainda uma incerteza de quando vai começar realmente. E agora nós vamos falar direto com o repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Depois da aprovação das vacinas pela Anvisa, explica pra gente como fica o calendário que o governo paulista preparou para a vacinação contra a Covid-19 aqui no estado de São Paulo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Pois é, né? Ontem, né? Graças a Deus, né, Lilian e Jeremias, foi aprovada por unanimidade, né, as duas vacinas aqui que vão ser aplicadas no Brasil, que é a Coronavac e a AstraZeneca, né? Maravilha, aprovado aí por unanimidade, como vocês falaram há pouco, né? Inclusive ontem na coletiva de imprensa aqui do governador João Dória, né, aqui em São Paulo. E, aliás, foi uma coisa bem, né, atípica, porque ao mesmo tempo, né, Lilian Jeremias, que estava tendo a coletiva de imprensa aqui em São Paulo com o governador, também teve a coletiva de imprensa do ministro, né, da Saúde, o Eduardo Pazuello, né, no caso nacional, né, e teve uns embates aí, mas, enfim, se chegou a um consenso. São Paulo, né, já de cara estreou aí a vacina, né? Todo mundo viu, foi emocionante, né? A primeira dose dada à Mônica Calazans, que a Mônica, ela participou, né, inclusive como voluntária desses estudos que estão sendo feitos ainda, né, da Covid-19, né, do coronavírus. Ela participou. Então, o que vai acontecer aí no caso? Os primeiros a tomarem, né, as vacinas vão ser exatamente, estão sendo já, né, as pessoas que participaram desses estudos, ou seja, os voluntários, né? Isso fica claro porque essas pessoas, né, correram, né, risco, claro, não tenha dúvidas, né? Você tem aí duas vacinas, uma placebo e a outra realmente a vacina de verdade para ser testada, e essas pessoas voluntárias participaram, né, desses estudos, e nada mais justo do que elas serem as primeiras, né, a tomar as vacinas, né? Inclusive ontem, né, foi mostrado não só a Mônica, como a primeira, viu, Lília,
e Jeremias, a primeira indígena, né, que foi vacinada ontem, né? Aliás, ontem já 110 pessoas tinham sido vacinadas. Com as duas, a Mônica e a indígena, 112, né? Ontem, no domingo. Então, isso é muito importante. E daí, né, vai para frente. Vão ser vacinados os profissionais que estão à frente, né, nessa luta contra a Covid-19, que são os profissionais da saúde, e gradativamente vai se vacinando as pessoas. Depois vem os idosos, né? E, enfim, como disse há pouco aí o médico, né, que citou, o infectologista que falou, né, como vão ser aí dadas as vacinas, né, o calendário, como é que vai ser feito, mas as primeiras pessoas a tomarem, como eu disse, são as pessoas que participaram desses estudos aí feitos, que graças a Deus tem dado certo, né? Tanto está aí que, né, a primeira dose foi dada ontem na Mônica, isso é muito importante. Agora, o Butantan, ele tem, além das 6 milhões, como foi falado agora, tem mais 4 milhões de doses. Só para explicar o que acontece. Essas 6 milhões de doses, né, foram feitas na China, veio para cá, para o Brasil. Essas outras 4 milhões de doses já foram produzidas aqui no Brasil, no Instituto Butantan. Né? Isso é muito importante frisar. Né? Qual é o problema disso? O que falta chegar aqui, no caso também da AstraZeneca? São os insumos, né, para serem produzidas aqui no Brasil. Mas o Brasil já tem produzidas aqui 4 milhões de doses, viu, Lilian? Sim, isso é importante frisar. Oi. Eu queria só frisar para você o seguinte, é muito bom, né, abrir o jornal com uma notícia boa dessa, hoje dá esperança. Pelo amor de Deus. E você vai ser um Depois dos a gente está primeiros, confinado, né? Você está no grupo quase um aí, ano, 11 meses. Privilegiado para receber a vacina primeiro que a gente. Logo mais você vai estar aqui com a gente também apresentando o jornal. E hoje nós estamos muito felizes. Não, graças a Deus, né? A expectativa é maior ainda, né? A gente sabe que é um plano emergencial, né? Mas é um começo, né, para que as pessoas sejam vacinadas e, como o Jeremias mesmo comentou, né, com o infectologista, né, o médico que estava falando agora com vocês na entrevista, né, foi bem lembrado, né, Jeremias, essa situação toda da porcentagem das pessoas que vão ser beneficiadas também com essa vacina, né, de tomarem essa vacina do coronavírus e ter aí uma garantia de que não vão piorar, não vão ser entubadas, não vão por uma UTI. Né? Pelo menos isso, né, já é um grande começo. É claro que ter 100%, né, da vacina, né, de ser imunizado 100%, ainda vai demorar um pouco, mas isso é um grande avanço, né, para que as pessoas que vão ser vacinadas, elas não tenham que parar no hospital, serem entubadas, né? Que ela vai cobrir aí 70%, 70 e poucos por cento, né, de proteção, e isso vai evitar que os hospitais, inclusive, esses hospitais encham tanto como a gente tem visto aí direto com essa segunda onda, né, do coronavírus. Isso é muito importante, viu, Lilian e Jeremias? Né? As pessoas, claro, e existe o lado crítico também, né, o outro lado que critica, né, a questão da vacina, por ela ter só 50,38%, né, de proteção, mas, né, começa assim, como todos têm dito aí, os infectologistas. Ontem eu acompanhei, né, a reunião da Anvisa, né, na decisão, na aprovação por unanimidade da aplicação das duas vacinas aqui no Brasil. Isso é muito importante a gente frisar também, lembrar, né, que os profissionais eles estão aí dando de tudo, né, trabalhando quase que 24 horas por dia para que se chegue, né, a uma vacina, né, que possa, claro, né, tentar, ou que possa cobrir 100%, né, imunizar 100%, mas ainda não é o caso. Mas já é, como se diz, 50,38%, né, Lili Jeremias? Já é meio caminho andado. É claro que isso adianta, e adianta muito, né, evitar que o colapso, né, nos hospitais. Isso é muito importante, gente. As pessoas também têm que, né, ter essa consciência. Muito importante. Sérgio Everton, eu estou olhando ali atrás, ele está com muitos bilhetes, ele está com a semana muito atarefada, mas vai ter que colocar ali a vacinação. A gente já conversando aqui na redação sabe que você vai ser um dos primeiros a tomar a vacina e aí logo vai estar com a gente aqui para falar. Não agora ainda não, ainda vai demorar um pouquinho, viu, Jeremias? Não sei se eu vou ser um dos primeiros, né? Porque, inclusive, eu fiquei até vendo hoje aqui o jornal, estavam falando que já foram encaminhados, né, vários caminhões aí para os hospitais, né, escola, né, que tem em Campinas, em Botucatu, enfim, que são essas pessoas, né? A gente tem que pensar, gente, nisso, essas pessoas, né, à frente dessa batalha contra a Covid-19, que são os profissionais de saúde,
né? Eles são os nossos anjos da guarda. A gente tem que, né, bater palmas para eles. E eles, nada mais do que justo deles serem os primeiros, né, a tomarem a vacina. Isso é muito importante, né? Esses hospitais, escola, né, que estão aí abarrotados também, né, de pacientes com essa maldita doença, vírus, a gente tem que bater palmas, entendeu? Com certeza, realmente, Sérgio, com certeza. Né, e hoje começou começou a vacinação, vamos pensar positivo, que a gente abriu o jornal com notícias boas. Não, a gente vai sair dessa, Lília. Com certeza, isso é fato. já estamos saindo. Já é o início fato. e o governo saiu na frente. Vários vírus durante, né, esses anos todos, né? Você lembra da gripe espanhola, 100 e tantos anos atrás? Se saiu disso, né? Todos os vírus. E o Brasil, vai sair como disse ontem o ministro Pazuello, né? O Brasil é referência nessa questão de vacina. Sérgio, eu queria agradecer bastante a sua participação. Não sei se você nos acompanha e nos ouve, mas a gente está aí com o tempo esgotado. Eu queria agradecer muito. Isso que ele falou é muito importante. Muito obrigado, Sérgio. Até a sua próxima intervenção. Tá bom, estou aqui aguardando a qualquer momento. Podem me chamar que eu estou pronto aqui para entrar, ok? Obrigada, bom jornal aí Sérgio. para vocês. Obrigado, bom dia. Voltamos a mais informações. O colapso no sistema de saúde de Manaus aumenta cada vez mais. O prefeito da capital amazonense, Davi Almeida, afirmou que mais de 320 profissionais de saúde estão infectados pelo coronavírus. São pelo menos 120 médicos e 200 enfermeiros a menos nas unidades da cidade que estão afastados, o que piora o quadro no atendimento aos pacientes. Hospitais da capital e em todo o estado sofrem com a falta de cilindros de oxigênio para manter a respiração de pacientes que necessitam de intubação. No fim de semana, o quadro era crítico. Manaus voltou a registrar um pico inédito de sepultamentos nos cemitérios da cidade, 102 vítimas por Covid-19. 30 delas morreram em casa porque não há vagas nos hospitais em Manaus. E mais de 35 milhões de brasileiros são beneficiários da... A gente vai daqui a pouquinho... Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos a uma entrevista de utilidade pública e vamos lá, informações, né? Mais de 35 milhões de brasileiros são beneficiados da Previdência Social. E vamos a mais essa entrevista e nosso convidado é o presidente da Comissão de Previdência da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Roberto Sodero. Bom dia, doutor José, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp para falar com a gente sobre a tabela de contribuição do INSS, né? Depois do reajuste do teto do benefício, como é que fica o bolso do trabalhador agora? Bom dia, Jeremias, bom dia, Lília. É um prazer falar com vocês. De fato, todos os anos há a mudança do valor mínimo, do salário mínimo e do valor teto de contribuição da Previdência Social, e, com isso, há alteração nas alíquotas intermediárias de contribuição da Previdência Social. Neste ano, a variação das alíquotas se deu em torno de 5,45%. Isso faz com que haja um ajuste na tabela de contribuição previdenciária. Hoje nós temos um valor mínimo de R$ 1.100 e o valor teto da Previdência Social passa a ser de R$ 6.433,57. Doutor, quem fala é Lilian agora. Todos os trabalhadores eles são obrigados a contribuir com o INSS ou é facultativa alguma faixa salarial? Não, nós não temos uma faculdade para contribuição previdenciária. Todo trabalhador que recebe uma remuneração que é assalariado, ele obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência Social dentro da sua faixa de contribuição. Por exemplo, quem ganha até um salário mínimo, ele contribui sobre 11% se ele for empregado. Doutor, a gente vai falar mais aí, o senhor fique à vontade sobre esse reajuste, né, para a gente entender. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a contagem de tempo para o trabalhador se aposentar, né? Porque tivemos as mudanças aí da reforma, né? Qual é o tempo mínimo para receber aposentadoria? Bom, hoje, um homem, para se aposentar no regime geral de Previdência Social, ele tem que ter pelo menos 35 anos de contribuição
e a mulher 30 anos de contribuição se ele trabalhar no sistema que nós chamamos urbano de previdência social. E agora, com a emenda constitucional número 103, ele passa a ter também, Jeremias, uma idade mínima para se aposentar, e essa idade mínima ela tem uma regra de transição, mas hoje a idade mínima para a mulher é da ordem de 62 anos e a idade mínima para homem é da ordem de 65 anos. A contribuição dos 30 anos, que é ela ainda existe, e existe alguma fase de transição? Porque ela foi bem reduzida já no passado, antes da reforma, né? Mas pessoas que contribuíram 30 anos têm possibilidade de se aposentar? Olha, se forem mulher se for mulher e ter contribuído até 30 anos, ela consegue se aposentar. Agora, existiam categorias, Jeremias, por exemplo, a categoria dos jornalistas, né, que tinha uma aposentadoria especial aos 30 anos de contribuição, mas ao longo do tempo houve alterações na legislação e esses trabalhadores, por exemplo, de jornalismo, perderam a aposentadoria especial. Outros trabalhadores têm direito à chamada aposentadoria especial se eles trabalham expostos a agentes agressivos à saúde, produtos químicos, agentes físicos, biológicos, que podem reduzir o tempo de contribuição para a aposentadoria de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do agente agressivo. Só que agora também veio a necessidade de ter uma idade mínima para aposentadoria, também nas aposentadorias chamadas especiais. Doutor, o senhor acabou de falar que a nova regra são 35 anos de contribuição para homens, 30 anos para mulheres e idade 65 anos para homens e 62 para as mulheres. E quem conseguiu contribuir com os 30 anos e a mulher não chegou ao teto da idade, nem o homem, não é possível aposentar? Ela para de recolher, espera da idade, ou ela pode ter um recolhimento para ter uma aposentadoria melhor e chegar no teto máximo? Lilian, se essa segurada da Previdência Social contribuiu durante 30 anos antes da reforma, antes de 13 de novembro do ano passado, do ano de 2019, essa mulher já tem direito adquirido e ela consegue se aposentar. Caso contrário, ela vai cumprir as regras de transição. Nós temos regras de transição que devem ser observadas dependendo da individualidade de cada pessoa, Lili. É muito difícil a gente fazer hoje, é muito diferente quando eu comecei a fazer Previdência Social há quase 40 anos atrás, das regras que nós temos hoje. Elas ficaram muito complexas e para cada trabalhador nós precisamos fazer uma projeção da Previdência. Então, por exemplo, nós temos regras de transição que a pessoa contribui com mais 50% do que faltava, outras vai ter que contribuir por mais tempo. Então, há necessidade de fazer uma avaliação caso a caso para melhor orientar o segurado, a segurada da Previdência Social. Doutor, isso aí está ficando mais ou menos igual ao imposto de renda, né? A gente coloca lá e a gente nunca sabe exatamente quanto é que vai receber de restituição. É realmente complexo. E essa pergunta é interessante da Lilian, porque assim, a pessoa já contribuiu 30 anos, no caso das mulheres, ou 35 dos homens. E aí, mas não completou a idade, né? As regras para o recebimento do benefício também mudaram, porque antes a gente tinha uma média, o senhor podia até explicar para a gente, e pegava, salvo engano, os 80% melhores salários. E agora isso mudou também, né? Mudou. Então, assim, antigamente, até a emenda constitucional 103 de 2019, o salário de renda, a renda mensal, ela era calculada sobre uma média dos 80% maiores salários de contribuição do período que vinha desde julho de 94. Desprezava-se aqueles 20% menores salários de contribuição. Ou seja, no começo do trabalho, quando o trabalhador ganha pouco, isso era desprezado. Não. Agora nós usamos a média dos 100% maiores salários de contribuição. Não é uma regra geral, mas na média há uma perda aí de 10% a 12% nessa média, o que traz, e você estava falando muito bem sobre isso, Jeremias, uma certa insegurança jurídica, né? Porque hoje, por exemplo,
nós fazemos o planejamento previdenciário para o nosso cliente e, no final, nós dizemos, pode ser que no futuro haja uma alteração da idade mínima e aí nós vamos ter que recalcular tudo de novo. O senhor falando em tempo de aposentadoria, a nova lei que chegou em 2019, isso também serve para os servidores estatutários, que a gente sabe que tem o seletista e o estatutário. A regra, ela é geral? Lilian, houve uma mudança importante para o servidor público estatutário, tanto é que aqui em São Paulo nós tivemos uma alteração com a lei complementar 1354, depois com o decreto 65021 de 2020, mas basicamente o servidor público já tinha a idade mínima. Então foi pego a idade mínima que já havia para o servidor público e foi colocado na regra geral para o INSS. E também cada estado, cada município que tem o seu regime próprio de previdência, também estabeleceu as alíquotas de desconto, né? Então, por exemplo, São Paulo tem 4 alíquotas de desconto, que vai de 11% até 16%, começa num salário mínimo e ultrapassa o teto da Previdência Social. Os aposentados aqui em São Paulo que contribuíam somente daquilo que excedia o teto da Previdência, que hoje está em R$ 6.433,57, hoje contribuem independentemente do valor da aposentadoria que recebem. Então, houve alteração para servidor público, mais precisamente com relação às regras de transição. A idade foi emprestada do servidor público para o regime geral de previdência social. O discurso é de que querem se fazer um sistema mais conjunto, né? Embora eu seja um crítico dessa posição, mas é a posição que se tem hoje na legislação brasileira. Doutor, a gente abriu aí falando desse reajuste de 5,45%. Eu queria que o senhor explicasse detalhado o que ele representa, porque ele passou de 6.101 o teto dos benefícios do INSS para 6.433. E aí todas as nossas contribuições, se eu ganho 1.000, 2.000, 3.000, todo mundo vai alterar, porque também tem a história de que quem ganha mais vai contribuir mais, quem ganha menos vai contribuir menos. Como é que isso vai se refletir na nossa contribuição com o INSS e a partir de quando? Com os aumentos dos valores das alíquotas, né? Então, os percentuais, eles são reajustados, as faixas de contribuição são reajustadas, e aí a gente passa a fazer a contribuição sobre essas variações. Então, por exemplo, quem ganhava o teto anterior do regime geral de previdência social, em torno de R$ 6.100, passou para R$ 6.433. Então, havia um limite de R$ 6.100, a pessoa contribuía sobre R$ 6.100, agora ela passa a contribuir sobre R$ 6.433. Então, há um valor maior de arrecadação para a Previdência Social. Por outro lado, também, a média salarial do trabalhador, ela pode chegar até R$ 6.433,57. Jeremias, vai ser muito difícil hoje, com a reforma da Previdência que a gente tem, algum trabalhador receber esse teto da Previdência Social. O reajuste desses salários de contribuição, dessa remuneração que o trabalhador recebe, ela se dá pelo INPC, mas a média salarial, quando eu pego 100% de todos os salários de contribuição, a média salarial, na maioria das vezes, ela há um deságio de 10% a 12%. Então, em quase nenhuma situação, o trabalhador deve receber esse teto de R$ 6.433,57, estabelecido nessa semana passada pelo Ministério da Economia. Mas isso não pode ser um tiro no pé também, doutor? Porque, por exemplo, essa questão que a Lília levantou. Eu contribuí 35 anos, mas faltam 3 para eu completar 65, né? Vamos supor que eu estou com 62. Aí se o cara vai e faz a média, ele fala, bom, antigamente eu pegava os 80% maiores, mas como eu estou ganhando pouco agora, né, eu não vou contribuir e nesse montante que a Previdência vai pegar, talvez não faça diferença. Você acha que isso pode acontecer?
Perfeitamente. Em alguns casos, Jeremias, isso pode acontecer. Você imagina, um trabalhador, ele tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, são 180 contribuições. Imagina que ele já tenha os 15 anos de contribuição, mas ele ganha muito próximo de um salário mínimo, ou a média dele, pelo valor de salário que ele tem, faça uma projeção futura e verifica-se que essa média não vai ser alterada pelos valores que ele tem. O trabalhador que é empregado, né, Jeremias, ele não consegue escapar dessa contribuição, porque é compulsório, está lá no olerite dele esse desconto. Mas o trabalhador que é autônomo, de fato, ele pode deixar de contribuir para a Previdência Social. Ele pode falar, olha, eu não quero contribuir, embora seja obrigatório. Ele pode falar, olha, eu vou dizer que eu não recebo nada, eu não vou declarar mais imposto de renda. Então, de fato, o sistema adotado, e por isso da minha crítica à reforma da Previdência, ao sistema adotado pela Previdência no Brasil, ao invés dele incluir alguns trabalhadores, ele pode, na realidade, fazer com que o trabalhador fique na informalidade e não na formalidade. Muito bem. José Roberto Sodeiro, ele é presidente da Comissão da Previdência da OAB. A gente agradece a sua entrevista com informações. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, a OAB sempre à disposição. Tenha um bom dia, doutor. Em meio à turbulência na economia por causa da pandemia, o agronegócio brasileiro resistiu e mais, com safra recorde de grãos e aumento nas exportações. O agronegócio foi essencial para a geração de empregos. Para falar mais sobre este assunto, nosso entrevistado é o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez a gente agradece a sua participação, trazendo bastante informações de utilidade pública. Secretário, qual que é o balanço do setor em 2020, em meio a essa pandemia que a gente vive? Bom dia, Jeremias, bom dia, Lília. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez na TV Alesp. Bom, 2020 um ano bastante complicado para todos nós, né? Felizmente, conseguimos aí ver ontem alguma esperança, né? Eu tenho dito que a esperança nunca decepciona. E o governador João Dória mostrou isso de uma maneira bastante contundente. Ontem, todo o trabalho de persistência, resiliência que o governador exerceu aí ao longo de 2020. O agro vai muito nessa linha também. O agro foi muito resistente, persistente e ao longo de 2020 não parou. Não parou aqui em São Paulo, não parou no Brasil e se fortaleceu. Mostrou para o mundo que o Brasil realmente mudou de patamar e hoje é um dos portos seguros no que tange à segurança alimentar. O Brasil hoje é o maior exportador de alimentos do mundo e, além disso, tem conseguido aí, apresentar um cardápio de produtos na sua agenda aqui doméstica, que também mantém a população toda ela alimentada. Então, as perspectivas são boas, um ano difícil, mas superado. Exatamente, secretário. Nós acompanhamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que depois se tornou Lei 17293 de 2020, né, que tratava aí da redução linear de benefícios fiscais, né, inclusive para o setor do agronegócio. E depois disso houve uma alteração por meio de um decreto de lei. Eu queria que o senhor explicasse, né, a importância dessa questão tributária no agronegócio. Acho que de maneira geral, né, o governador João Dória, ao longo do ano de 2020, entendendo e conhecendo os desafios que a pandemia nos impunha, não só como Estado de São Paulo, como finanças do Estado, mas fundamentalmente como população, como gestão daqueles mais fragilizados. E, ao longo desse período, não mediu esforços para colocar recursos na saúde, recursos na assistência social, no desenvolvimento social e manter também a segurança de todos sob bastante controle. Nesse sentido, quando mais ou menos por volta de setembro, começou-se aí a toda a articulação para envio de um projeto de lei, porque via-se no orçamento do Estado um déficit, né, um rombo
bastante grande, por volta de 7 bilhões de reais era o que se via de desequilíbrio entre as receitas do Estado, por conta de uma queda bastante grande na arrecadação do ICMS, que é o principal imposto, e as despesas, que em sua grande maioria são despesas de pessoal, despesas praticamente fixas, uma vez que não há flexibilidade na gestão de pessoal dentro do governo do Estado. E dessa maneira o governador então encaminha um projeto de lei que faz aí algumas reduções de benefícios fiscais para vários setores da economia. Mais ou menos são hoje 480 acordos de redução de tributação. E esses acordos têm um impacto direto no balanço do Estado, por volta de 40 bilhões de reais, e que causam dificuldades financeiras para o Estado. No entanto, do lado do pagador, né, do pagador de impostos, que é quem financia toda a máquina estatal e quem deveria exigir uma eficiência muito grande dessa máquina estatal, há também uma limitação, né? O cidadão não tem aí um espaço muito grande para pagar mais impostos. O Brasil já é um país onde há uma carga tributária muito alta. Então, esse foi o grande desafio para fazer esse equilíbrio. Como reduzir aí benefícios e, ao mesmo tempo, manter a economia funcionando. E o agro, como a gente tem observado ao longo das décadas, né? Eu sempre digo que nunca é pouco lembrar que até 1990 o Brasil era um grande importador de alimentos, ou seja, um país muito frágil na sua segurança alimentar interna. E a partir de 1990, principalmente com a privatização do setor, né, através de uma série de ações tomadas pelo presidente Collor na época, o agro foi privatizando, ele foi se alterando, e hoje a participação do Estado no agronegócio ela é muito pequena e tende a ser ainda menor ao longo do tempo. Então, todo esse setor importante da economia cresceu fundamentalmente baseado em uma estrutura de tributação, de uma tributação baixa, porque existe no setor uma margem baixa, né, movido por escala e movido por muita volatilidade, né, volatilidade de clima, volatilidade de preços, uma alta concorrência, né, o setor onde há mais concorrência no Brasil, não só dos próprios brasileiros que operam, mas de todo o mundo produtor. Então, a tributação foi concebida de uma maneira que não prejudicasse essa atividade e pudesse dar a ela as condições de competitividade no mundo. E isso, nesse PL, né, teve, sem dúvida alguma, uma preocupação grande por parte aqui da Secretaria da Agricultura, que essa estrutura de produção, essa estrutura de composição dos custos não fosse estruturalmente alterada. E isso é o que a gente vem discutindo com o governador desde o início, mesmo antes do envio à Assembleia. Esse processo todo culminou em vários ajustes e o último ajuste na semana passada, onde os benefícios fiscais para os insumos agropecuários, né, fertilizantes, adubos, sementes, toda a parte que compõe uma parte relevante da produção agropecuária foi mantido. Os hortifrutigranjeiros, né, um setor fundamentalmente constituído por pequenos produtores e que qualquer mudança tributária poderia causar um impacto muito grande. E energia elétrica rural. Esses produtores usam muito irrigação, tem uma série de áreas de recepção de alimentos que são refrigeradas e portanto, também mudanças na energia elétrica causariam aumento de custo. Então é isso, acho que a gente consegue manter um agro intacto na sua estrutura conceitual
de custos e, ao mesmo tempo, consegue fazer com que o governo tenha os recursos fundamentais para manter as suas atividades essenciais: saúde, educação e segurança, que é a prioridade desse e de qualquer governo aqui e em outros lugares do mundo. Secretário Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura, conversando aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o agronegócio no estado de São Paulo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o diesel também. Mas antes, secretário, eu estou aqui no site de São Paulo e está dizendo aqui o seguinte: olha, São Paulo, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol, né? E aí os países para quem a gente mais exporta: China, União Europeia, Estados Unidos, Hong e Irã. E aí eu me lembro de ter visto uma análise, por exemplo, que entre os BRICS, a Índia era um país que teria um potencial muito grande de comprar alimentos do Brasil, porque é um país, dentre os BRICS, que tinha um crescimento, só que assim, por haver um nível ainda de pobreza, quando se melhora essa condição, as pessoas demandam por mais alimentos. E eu não vi aqui a Índia, por exemplo. O São Paulo olha estrategicamente para alguns desses outros países. Como é que está essa situação de exportação? Sem dúvida alguma, Jeremias. A Índia primeiro, acho que é a maior população do mundo, né? Então, qualquer grão ali consumido, ele se transforma em uma quantidade de toneladas grande. Então, a Índia ainda não é um grande parceiro do Brasil, mas o governo da Índia fez agora, recentemente, uma alteração no comando da sua embaixada aqui no Brasil. Então, o novo embaixador da Índia, embaixador Ed, é um embaixador com muita experiência, tem rodado o Brasil todo, conhecendo o Brasil, conhecendo as pessoas e buscando essa aproximação. Hoje, o Brasil não é tão próximo da Índia, mas caminha nesse sentido, e acredito que se nós já abastecemos a China, em grande parte, com alimentos, se nós abastecemos também a Índia, nós estamos falando aqui que o Brasil abastecerá 50% da população mundial. Então, volto na questão do porto seguro, da segurança alimentar. Além da Índia, países importantes que estão na pauta do Brasil e de São Paulo são os países do sudoeste asiático: Indonésia, Tailândia, toda a parte que compõe essa parte ali do globo. E com certeza conseguiremos avançar. E esse avanço tem que se dar de maneira organizada para que a gente não tenha aqui, de novo, inflação de custo, né? Inflação de preços por buscarmos aí mercados além da nossa capacidade de produção. Então, o Brasil vem crescendo todos os anos, né? O ano passado, o Brasil produziu aí mais de 250 milhões de toneladas de grãos. Só para que nós tenhamos aqui uma ideia de evolução, quando eu comecei a trabalhar na década de 90, no início da década de 90, o Brasil produzia aí menos de 50 milhões de toneladas de grãos. Então, a evolução, a transformação, ela foi muito grande. Então, esse processo continua com produtos mais sofisticados, com mais tecnologia, mais eficiência, mas é um processo que segue firme, né? Secretário, a gente tem aí só mais 30 segundinhos. Eu prometi falar da questão do diesel, né? Que o governo manteve o aumento de ICMS sobre o diesel e etanol para 1,3%. Se isso vai rapidamente, por favor, impactar no transporte dos alimentos, do agronegócio no estado de São Paulo. Não, nesse momento, o que o governo fez foi uma análise de custo-benefício, né? Onde podemos fazer alguns ajustes para que a economia como um todo seja preservada e não tenha nenhuma ruptura. O aumento da carga tributária no diesel e no etanol, ele aconteceu. Por enquanto, essa mudança permanece, não há nenhuma discussão específica,
Mas, obviamente, temos que analisar à luz das circunstâncias. À medida que o Estado conseguir observar um aumento da sua arrecadação e um reequilíbrio das suas contas, o governador João Dória deixou muito claro isso, que o objetivo dessa alteração é um objetivo de, no máximo, 2 anos, no máximo 24 meses. Então, à medida que a gente vai monitorando, olhando as contas do Estado, certamente conseguiremos aí voltar ao status que nós tínhamos anteriormente, uma vez que as contas se equilibrem. Secretário Gustavo Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, trazendo as principais informações aí do agronegócio que resistiu aí durante a pandemia, e ele à frente dessa pasta trazendo aí os impactos tributários, os últimos impactos e esclarecendo a população. Muito obrigado pela sua participação, secretário. Eu que agradeço, Jeremias, Lilian, um bom dia a vocês e bom trabalho. Muito obrigado, obrigada, secretário, e tenha um bom dia. E o governo de São Paulo lançou o site www.vacinajá.sp.gov.br para agilizar a campanha de vacinação contra o Covid-19 no estado. De acordo com a Secretaria da Saúde, no site, todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan podem fazer um pré-cadastro nesta primeira etapa. O grupo prioritário é formado por profissionais de saúde e indígenas. O pré-cadastro não é um agendamento, mas, segundo a Secretaria da Saúde, vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar, assim, a formação de aglomerações. O fornecimento das informações é opcional, mas a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade. Ainda de acordo com o governo estadual, quem não conseguir fazer o pré-cadastro não precisa se preocupar, porque a vacinação também será feita sem ele, apenas com cadastro completo na unidade de vacinação. Lilian, é bem importante isso, porque eu estava lendo sobre essa notícia, não é obrigatório, mas o que acontece? Se você faz um pré-cadastro, na hora, pelo menos é o que dizia o site, na hora de você ir se vacinar, você não precisa bater dados, é fulano, é RG e tal, né? Então, se você faz o pré-cadastro, é para agilizar na hora do atendimento. Então, acho que vale a pena entrar lá, faz um pré-cadastrozinho, por exemplo, dos idosos que aí estão nessa primeira leva de pessoas a serem vacinadas. Não, e com isso também, né, Jeremias, acho que é muito mais fácil aí no futuro a comprovação que você foi vacinado contra a Covid-19, né? Uhum. E agora, às 10 horas e 42 minutos, Jeremias, nossas convidadas agora aqui no Jornal da Rede Alesp são as especialistas em gestão corporativa, que é Sheila Chimati e Iara. E vamos falar sobre empresas que mantêm um trabalho no modelo home office e que estão se preparando para imunizar os funcionários contra a Covid-19. Bom dia a vocês, sejam muito bem-vindas. Eu queria iniciar perguntando se já existe uma estratégia por parte dos empresários para fazer uma vacinação de forma eficiente, mas fiquem à vontade aí para a gente poder falar desse tema do home office. Bom dia, Jeremias, tudo bom? Obrigada aqui pelo espaço. E eu acho que é um pouco prematuro para os empresários começarem a fazer qualquer tipo de gestão e apenas saberem algumas normas que são fundamentais para que eles possam organizar a gestão. Então, primeiro a gente sabe quais são as normas que estão girando em torno dessa questão da vacinação e depois cada empresa começa a fazer sua própria organização. Então, a doutora Iara aqui vai falar um pouco sobre a lei da vacinação e como que isso está sendo recebido pelos empresários. Bom dia, Lilian. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Bom, esse tema tem sido muito polêmico aqui, né, no nosso Brasil, porque ainda não existe uma legislação específica que fale sobre a obrigatoriedade ou não da vacinação. A gente tem a lei lá do coronavírus, lá de março do ano passado, de fevereiro do ano passado, de 2020, que prevê essa possibilidade da vacinação obrigatória. Mas agora que começou essa vacinação, ainda não existe um respaldo que justifique essa vacinação. Então, enquanto não existir uma lei que regulamente essa questão, que obrigue as pessoas a se vacinarem, ela continua sendo optativa, porque ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude de lei. Então, embora seja
uma preocupação muito relevante, muito justificável de todo empresário, e a gente pode, inclusive, orientar os nossos funcionários, os nossos empregados, os nossos colaboradores, os nossos parceiros a se vacinarem, a gente ainda não tem uma legislação, uma lei que respalde essa obrigatoriedade da vacinação. Exatamente. Só para contextualizar um pouco, né? A gente teve a lei do coronavírus do ano passado, e esse ano especificamente, a gente está com questões de julgamentos no STF de uma série de ADIs, uma série de ADPFs, que estão regulamentando tanto a obrigatoriedade da vacina, como isso será implantado. Então, a gente tem aí o julgamento da ADI 6586 e 6587, que eram duas ADIs propostas por partidos políticos, e uma delas era contra a vacinação compulsória e outra delas era a favor. O que aconteceu? Dia 17 de dezembro do ano passado, foi julgada essas duas ADIs que tratavam do mesmo tema, e nesse julgamento, o STF ele decidiu pela compulsoriedade da vacinação, e ele ainda fez uma ressalva. A vacinação ser compulsória não significa que ela vai ser forçada. Então, o que acontece? As pessoas, elas vão receber a vacinação de forma compulsória, mas nesse julgamento, o STF, ele previu algumas sanções para aquelas pessoas que se recusarem a receber a vacina. Então, dentro de uma gestão empresarial, a gente tem que analisar como que isso vem sendo aplicado, e aí quando a doutora Yara, ela fala que ainda não existe uma lei específica para isso, é exatamente sobre essa questão. Lá no STF, eles já autorizaram a vacinação compulsória, e eles delegaram também a possibilidade dos estados, municípios e Distrito Federal de regulamentar qual que vai ser a multa, qual que vai ser a sanção, eventualmente uma restrição a locais públicos, que vai ser aplicada para as pessoas que se recusarem a tomar a vacina. Ficou claro? Sim, com certeza. E, doutora Sheila, fala uma coisa para a gente. O funcionário que se negar a voltar com ordens expressas do empregado, ele tem esse direito, não sendo vacinado, e caso tenha sido, ele tem a obrigatoriedade de voltar dando uma justa causa aí de trabalho? Olha, essa aqui eu vou deixar para a doutora Yara, que é especialista na área de gestão trabalhista, ela pode responder melhor que eu. O retorno das atividades, ele tem a ver com o poder diretivo do empregador. Então, o empregador pode sim obrigar os seus empregados a retornarem ao seu ambiente laborativo, mas cabe ao empregador garantir um ambiente de trabalho seguro e sadio, porque essa é uma obrigação constitucional do empregador. Se o empregador obrigar o seu empregado a retornar e não garantir esse ambiente saudável, ele pode ser responsabilizado. A Covid-19 pode ser reconhecida uma doença do trabalho, por exemplo, se tiver comprovado o nexo de causalidade entre a doença e o ambiente de trabalho, se tiver contaminação em massa, e aí ele ter vários prejuízos financeiros e ter também um prejuízo reputacional. Então, essa retomada das atividades precisa ser segura. Doutora Yara, quando a senhora fala em um ambiente, né, um ambiente seguro, então toda empresa que ela segue os protocolos exigidos para evitar o contágio da Covid-19, eles já estão aptos, então, para exigir a volta dos seus funcionários? Sim, eles estão aptos para exigir o retorno dos empregados para as atividades, e é importante não só disponibilizar meios de segurança, máscara, álcool, garantir o distanciamento social, mas como é importante fiscalizar o cumprimento dessas orientações de saúde e segurança. Porque não adianta todos os empregados estarem juntos e eventualmente alguém abaixar a máscara, todo mundo começar a se abraçar e se beijar ali no ambiente de trabalho, todo mundo sair para o almoço e na hora do almoço está todo mundo comendo pertinho, aqueles refeitórios que são muito juntinhos. Então, essa fiscalização, ela precisa ser feita pelo empregador, e se os empregados não observarem, aí sim a gente pode pensar numa dispensa por justa causa. Então, precisa advertir, precisa orientar, precisa fiscalizar, e aí, se o empregado não cumprir com essas exigências, aí sim uma sanção pode ser aplicada. Eu só vou fazer uma ressalva, que assim, é uma timeline importante, né? Porque assim, quando o empresário vai poder começar a se organizar para implementar essas questões de segurança do trabalho? E aí é importante, muito relevante, a gente falar o seguinte: todas as decisões, como nunca visto antes no STF, elas estão saindo muito rápidas. Então, o que a gente tem hoje é a autorização
para vacinação compulsória, e logo do lado, como eu tinha dito anteriormente, que eles estão regulamentando se pode fazer e como fazer, já regulamentaram o que pode fazer, e agora como fazer, eles estão regulamentando pela DPF 76. E se a gente lê o andamento da DPF 76, a gente já vê que o último despacho dessa DPF foi uma determinação para que os municípios, os estados e o Distrito Federal entregassem em 5 dias a relação de quantas vacinas eles têm, de quantas seringas eles têm, de qual que é o plano, como eles estão se adequando ao plano nacional. Então, é importante falar que o governo está andando muito rápido. Então, qualquer atitude do empresário, ela já poderia ser aplicada a partir desse momento, para que quando acontecer a vacinação, ele já esteja apto a chamar os funcionários para a empresa. Já que a gente está falando aí de empresas e de home office, eu queria então deixar claro, as empresas elas podem comprar quando tiver vacina e vacinar os seus funcionários, ou sim ou não? Olha, esse tema não existe resposta certa ainda, porque a gente está falando aqui muito, não existe uma lei que respalde a vacinação ainda, e a gente está falando de uma questão um pouco ética, porque talvez as pessoas que trabalham em empresas grandes, que têm melhores condições, elas vão poder ser vacinadas primeiro do que talvez as pessoas que estão no grupo de risco. Então, tem uma questão ética, o que grande parte do empresariado está se discutindo é em ajudar o governo federal a adquirir essas vacinas, a ajudar no plano de vacinação, de forma a garantir que todas as pessoas do grupo de risco sejam vacinadas nesse primeiro momento, e aí, num segundo momento, as empresas privadas ajudarem os governos estaduais, municipais e o governo federal na vacinação em massa das pessoas que não são consideradas esse grupo de risco. Então, esse tema é um tema muito quente, está sendo muito discutido, principalmente nessa última semana. Ainda a gente não consegue falar se isso vai acontecer ou não vai, mas isso já está no radar de muitas e muitas empresas grandes, assim. A Ford está discutindo isso, muitas empresas de tecnologia estão discutindo isso. Enfim, a gente vai ter que acompanhar efetivamente as cenas dos próximos capítulos para não garantir um tratamento diferenciado para pessoas que estão em empresas de grande porte. Exatamente. Eu acho que uma coisa interessante a se considerar é o seguinte: as decisões do STF, elas vêm sendo muito contrárias às manifestações do presidente da República nas redes sociais. Então, o posicionamento deles, ele está muito baseado no Henderson Furst, né, no parecer desse cientista, que diz o seguinte, que a gente tem a possibilidade de se recusar, mas deve-se haver uma conscientização de autonomia solidária. E o que seria essa autonomia solidária? A DPF, ela autorizou no plano de vacinação uma compra de 46 milhões de vacinas. A gente sabe que esse não é o número de toda a população brasileira. Então, uma ajuda, né, uma parceria dos empresários com o governo federal, ela seria muito bem vista. Perguntar assim, bom, mas como seria essa ajuda se existe uma omissão legal? Eu diria o seguinte, o governo, ele falou que questões ideológicas, questões de preconceito, questões de interesse político não podem interferir na compra de vacinação. Então, por exemplo, se a vacina da China for comprovada segura aqui no Brasil e internacionalmente, não haverá qualquer restrição para a aplicação dessa vacina. O que a gente tem hoje nas decisões é a possibilidade, né, a autorização da compra da vacina da parceria da Sinovac com o Butantan, e essa sim, ela já está autorizada para ser comprada pelos estados, municípios e Distrito Federal. Então, se os empresários decidem ou optam, ou as grandes empresas, enfim, de qualquer porte, optam pela compra da vacina, o parecer seria, segue a mesma orientação do STF da compra da Sinovac com o Butantan. E aguarda para ver se as vacinas que vêm da China ou de qualquer outro lugar, elas têm essa autorização, tanto internacional como as autorizações sanitárias do Brasil. Então, esse seria o direcionamento. A senhora fala de autorização porque nós tivemos autorização emergencial. Então, não seria emergencial, é isso? A autorização que eu digo é a autorização sanitária para que a vacina entre no Brasil com critérios de segurança. Então, a gente está com uma omissão pela compra das vacinas. Então, agora eu falo assim, olha, eu tenho uma omissão, eu não sei se eu compro, eu não sei se eu não compro, não tenho uma decisão específica sobre esse tema, o que eu devo fazer? A orientação segue a linha das decisões do STF, que diz, quando a vacina ela é validada como segura a nível internacional e a nível sanitário brasileiro, não existe vedação à compra dessa vacina, porque, de novo, questões políticas e ideológicas não vão interferir nesse tema. Mas
As que já estão autorizadas para comprar, para serem distribuídas, são a da parceria da Sinovac com o Butantan. Então, se for possível comprar dessa vacina, seria melhor seguir a orientação do caminho do STF. Ficou então, claro, porque né? a Anvisa já autorizou não só a Sinovac, mas como a da Fiocruz também. Então, a empresa poderia comprar da Fiocruz também. Ou não? Também. O doutor, desculpa, porque em número de população, o Brasil hoje tem quase 245 milhões de habitantes, ou seja, a gente vai precisar de 500 milhões de doses. Você acha que só a Coronavac e a vacina da Fiocruz, ela consegue aí colocar e conseguir, aí, porque com quantas milhões de vacinas vão ter que ser produzidas mensais? A gente sabe que hoje o Butantan vai conseguir produzir 1 milhão de vacinas por mês. A 500 milhões para poder imunizar o Brasil é um período muito longo, né? E se a parceria privada entrasse para ajudar, para poder também financiar outros estudos, a senhora não acha que o resultado seria muito mais rápido? Inclusive, abriria também essa questão ética das empresas poderem ter vacinação em massa. Olha, eu concordo plenamente com você. Esse é um parecer totalmente pessoal. É um entendimento de que a solidariedade ela é um valor que vem sido muito ressaltado durante todo esse período de pandemia. Aquilo que a gente chama popularmente de vacinação do Brasil, pelo parecer do Henderson Furst, ele chama de imunidade rebanho. Então, assim, claro que algumas pessoas vão se recusar, isso é natural, a unanimidade ela seria quase que impossível, mas a vacinação em rebanho, ela vai depender também da ajuda dos empresários junto com o governo federal. Por quê? Porque a gente sabe que outras medidas, financeiramente falando, já foram tomadas no passado, como, por exemplo, o auxílio emergencial, as várias políticas de redução fiscal. Então, o Brasil ele encontra-se nessa necessidade de comprar todas essas vacinas e também com um gap financeiro muito grande. É claro que as parcerias e o auxílio do poder privado, ele ia muito de encontro com esse auxílio e essa afirmação do valor de solidariedade. Então, eu concordo sim, é um posicionamento super válido, é uma política que poderia ser muito bem divulgada, porque nessa parceria, pessoas podem ser beneficiadas. Muito bem. E complementando aqui, eu acho não. que essa ideia, né, das empresas privadas ajudarem, inclusive dá um fôlego para o governo para efetivamente vacinar aquelas pessoas que estão sem condição, estão sem acesso, sem emprego. E aí, tanto o setor público quanto o setor privado trabalham juntos para atingir essa imunização em rebanho e todo mundo voltar ao normal o quanto antes. Normal. Vacinação nesse universo corporativo é bastante complexo, né? Até porque se você tem uma pessoa que não quer, mas ao mesmo tempo ela é empregada, ela pode se sentir intimidada, mas aí ela sabe também que se ela não for vacinada, ela vai comprometer os colegas de trabalho. É bem complexo, a democracia é complicada mesmo. Mas eu queria aproveitar, doutora Sheila e doutora Yara, para falar um pouquinho dessa questão do home office. A gente completou aí praticamente um ano aí do início da pandemia. Como é que vocês estão analisando? Já está mais sedimentado essas questões jurídicas? O que tem vindo mais chegado para vocês de questões que ainda não estão bem estabelecidas, quanto a horários, enfim, algumas empresas preferem mais o home office, outras não podem, enfim. Bom, a gente aprendeu a trabalhar em home office, né? O ano passado, todo mundo pegou o computador, colocou debaixo do braço, né? As pessoas que podiam foram para casa, acharam que ia ficar assim por 15 dias e a gente vai fazer aniversário de um ano aí nessa nova realidade. E aí as empresas, as pessoas, enfim, a sociedade aprendeu muito com isso. E com isso, né, com essa evolução do home office, a gente já tem várias orientações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, o TST esse ano já deu uma cartilhazinha falando sobre o home office. O que a gente vê é que as empresas querem voltar, sim, para o trabalho, mas que o home office agora vai ser parte da rotina, aquele preconceito, né? O home office já vinha caminhando, mas ainda existiam muitos paradigmas a serem quebrados que foram quebrados de forma abrupta aí no ano passado, né? Então, isso já é uma realidade. A gente vê que muitas empresas de tecnologia já vão adotar o teletrabalho, né? O home office full-time durante todo o período, como uma realidade. Muitas empresas devolveram o seu ambiente corporativo, reduziram os espaços. Então, o home office já é uma realidade e ele veio para ficar. As empresas já estão se adaptando, desenhando políticas para que as pessoas tenham a possibilidade e a liberdade de escolher 2, 3 dias para ficarem em casa.
Então, isso é uma realidade que chegou ano passado, veio para ficar e tem sido cada vez mais requisito, inclusive dos próprios empregados. Vão participar de alguma entrevista, mas é possível fazer home office? Eu posso trabalhar em teletrabalho quantas vezes por semana? Como isso vai funcionar? Então, já é uma realidade... E no caso, tem que ter uma alteração no contrato de trabalho, certo? Se a gente pensar num contrato, né, de teletrabalho, em que a pessoa trabalha de forma preponderantemente fora do ambiente, aí precisa de um contrato específico, contrato de teletrabalho. E aí a gente vai voltar com vocês, então, depois para poder prosseguir com esse tema que é muito relevante. Aliás, Yara, como é o seu sobrenome e a sua função? Porque eu estou aqui com a da Sheila. Meu nome é Yara Leal e eu sou sócia aqui no escritório, sócia trabalhista. Yara, eu queria agradecer bastante a vocês e também a Sheila Shimada, que são especialistas aí na gestão corporativa e também na área jurídica, colaborando aí com a gente sobre esse tema de home office e vacinação corporativa. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tenha um bom dia. E a Prefeitura e Governo de Estado mantêm um retorno presencial nas escolas públicas agora em fevereiro. Pois é, na rede municipal, o início está previsto para o dia 15, com 35% do total de alunos. Na rede estadual, a data é 1º de fevereiro, com 1/3 dos alunos. Sobre esse assunto, a gente vai mais uma entrevista, né? Agora, 11 horas da manhã, e o Jornal da Rede Alesp fala com o infectologista e pediatra Dr. Marcelo Otsuka. Bom dia, doutor. Muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Dá para mandar hoje os filhos com segurança para esse retorno às aulas, quando considerarmos que os aumentos de casos da Covid-19 está em todo o estado de São Paulo? Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês aqui. A questão do retorno às aulas tem sido muito discutida em todo esse ano que passou por conta da infecção pelo coronavírus. O que a gente sabe é que, apesar das crianças terem, sim, a possibilidade de infecção grave, isso não é tão comum. É muito menos esperado do que a infecção no adulto, tá? E as crianças estão sendo extremamente prejudicadas por essa falta de ir à escola, quer seja por agressão à criança, até abusos que têm acontecido, por muitas crianças não terem acesso à internet, não ter um ambiente propício para poder estudar, e o prejuízo nos relacionamentos e o aprendizado de uma forma geral. Então, hoje, mesmo nesse contexto de epidemia, o ideal é que sim, que as crianças voltem à escola, desde que seja tudo preparado adequadamente para isso. Doutor, no mundo inteiro, o senhor lê veículos de comunicação, diz que o Brasil foi o país que mais tempo ficou com as crianças dentro de casa. E com isso até retrocederam também o nível de raciocínio das crianças. O senhor acha que essa volta de 35% vai aí se prolongar ou logo mais que tem a imunização em massa de rebanho aí, pode estar voltando a uma vida normal nessas crianças, como o senhor mesmo falou, que prejudica tudo, né? As crianças, com certeza, estão sendo as mais prejudicadas. Agora, isso acontece no Brasil e em poucos países porque falta uma responsabilidade social de cumprimento com as normas, distanciamento, uso de máscaras, porque somos nós que passamos hoje a infecção para as crianças, porque elas estão em casa. Ou seja, elas pegam do adulto que está chegando em casa. Se todo mundo respeitasse de uma forma melhor, com certeza esse tempo de afastamento da escola teria sido muito reduzido. E outro agravante é a questão de pesos. O que é mais importante? É você ter uma balada, você ter um bar ou você ter uma criança numa escola? Então, são situações que elas têm que ser bem discutidas, porque realmente está sendo muito complicado para elas. Pois é, como é que o senhor analisa, doutor, também? Nós tivemos vestibular da Unicamp, FUVESP, primeira fase do Enem, agora vamos entrar na segunda fase, aliás, no último domingo já teve. Então, eu queria que o senhor analisasse, você acha que está contento esse distanciamento, o uso do álcool gel, as máscaras, enfim, dá para fazer esse tipo de atividade aí, respeitando aí os protocolos? O senhor acompanhou? Essas provas que estão sendo realizadas de vestibular e tudo mais, elas estão sendo muito bem planejadas. Eu não acredito que seja um problema maior nessa situação.
Os próprios jovens têm passado por riscos muito maiores de outras formas que não fazendo a prova. Talvez precise, sim, nas escolas, nós termos uma preparação melhor. Eu não sei te dizer o quanto as escolas estão preparadas para o retorno, se todos foram treinados adequadamente, se as escolas estão com o equipamento necessário para esse retorno às aulas, e como a gente já comentou, vai ter que ser por um bom tempo um retorno parcial. Vai ser misto, tanto à distância como presencial. E isso a gente só vai ter noção de quanto tempo vai durar a partir do momento que a gente realmente conseguir controlar a doença. Doutor, o senhor pode ser que com a vacina melhore. Sim. Doutor, é interessante conversar com um pediatra e também infectologista, porque assim, a gente sabe que eu tenho visto o prejuízo muito grande, principalmente das crianças na questão da alfabetização, né? E a gente sabe que criança, no meu tempo de colégio, a gente brincava e se rolava no chão, na grama, na hora do intervalo. Isso não vai poder, né? O que tem chegado no seu consultório de doenças, sejam físicas ou mentais, em relação às crianças durante a pandemia que estão limitadas ao exercício, limitando a sua capacidade física e também mental? E o que o senhor pode dizer aos pais, aos professores, que a gente tem que ter mais atenção nessa fase? De uma certa forma, a epidemia aproximou mais muitos pais das crianças. Eles, de uma certa forma, aprenderam também a desenvolver essa parte de educação. Mas nem todos têm essa capacidade, nem todos têm esse conhecimento para poder fazer isso. Então, muitas crianças acabam ficando carentes e têm sofrido, sim, muito em relação à parte psicológica, em relação à parte de relacionamento com outras pessoas e até no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento educacional que elas poderiam dispor com a presença na escola. Então, sim, elas estão sendo muito prejudicadas, mas talvez seja um bom momento para a gente trabalhar, inclusive, os pais de se aproximarem mais e participarem mais na educação dos filhos. Isso talvez seja um ganho que a gente vai ter com a epidemia. Doutor, o senhor falando da volta às aulas, a prejudicialidade que a pandemia causou nas crianças, esses 35% vão acabar que as crianças vão 2 vezes por semana na escola. Isso o senhor acha que vai dar uma boa motivação e uma melhora grande nelas ou ainda é pouco esse retorno em relação às prejudicialidades que esse isolamento social tem causado às crianças? Ainda é pouco, tá? 2 dias em 5 é pouco sim, mas ele é um começo. E ele é um começo que vai melhorar a partir do momento que a gente conseguir controlar melhor a doença. E controlar a doença, não pensem que é só a vacina chegando. Controlar a doença é a responsabilidade de cada um perante a sociedade. Ou seja, eu tomei a vacina, vou parar de usar máscara? Não. Você tem que continuar usando, você tem que continuar se cuidando, até porque a gente ainda tem que aprender muito sobre a vacina que está chegando. Tá? Nós precisamos ter essa responsabilidade social para permitir que as crianças, sim, possam cada vez mais ir às escolas, e não só as crianças, que o trabalho, que a vida retorne de alguma forma. Mas depende de nós sermos responsáveis e termos cuidados em relação a isso. Doutor, existe alguma indicação para cada faixa etária? E quais seriam as principais medidas? O uso de máscara para todas as crianças, o afastamento, tem a hora da alimentação, tem a hora de brincar, né? O que o senhor acha que é mais importante em relação às voltas às aulas, seguindo esses protocolos? Distanciamento? Bom, isso recentemente a gente até discutiu no Conselho Regional de Medicina e na Sociedade de Pediatria aqui de São Paulo. Nós até planejamos algumas coisas, algumas orientações em relação a isso. Mas a gente tem que ter um cuidado que começa o transporte da criança que vai para a escola. Como que é esse transporte? Esse transporte tem que ser adequado, né? Tanto para a ida como para a volta. A gente tem que entender quais são os riscos que essa criança vai proporcionar até para as pessoas da casa, se nós temos pessoas de risco para ter doença grave. Isso talvez possa ser um limitante de algumas crianças retornarem à escola. Outra situação é o preparo da escola, dos professores, dos faxineiros, dos merendeiros,
alternar o horário de refeição, alternar o horário de chegada à escola, barreiras físicas nas salas de aula, o treinamento até para uso de banheiro. Então, provavelmente, crianças menores vão ter que ser acompanhadas por um professor quando forem no banheiro. Então, todos esses cuidados, eles fazem parte. Você não pode separar um e dizer que um é mais importante do que o outro. É todo o contexto e todas essas medidas têm que ser muito bem preparadas. Isso é fundamental. Doutor, o senhor no início da entrevista, o senhor deu uma resposta, um parecer, um posicionamento, assim, muito sensato. A criança, ela só é contaminada quando os adultos levam para dentro de casa, não tenho dúvida. O senhor não acha que o governo ainda está faltando com mais campanhas de conscientização, também para os adultos em relação às crianças, de ter mais cuidado? Porque quanto mais campanha, mais conscientização a gente tem, né? A gente sabe que tem campanhas, várias campanhas hoje que as pessoas estão totalmente conscientes, como o câncer de mama. O senhor não acha que o governo está precisando pautar mais nesse tipo de campanha? Sem dúvida nenhuma, todas as esferas, quer sejam políticas, quer sejam esferas da saúde, todas elas precisam trabalhar em uníssono. Elas têm que falar a mesma língua e elas têm que divulgar uma conduta própria comum. A partir do momento que nós temos tantas divergências nas falas, isso com certeza prejudica a todos. Todos ficam perdidos, tá? E inclusive a parte da saúde, médicos, etc., ficam perdidos se eles não têm uma orientação adequada de como fazer, tá? A gente já discutiu de tratamento, hoje o próprio autor do tratamento da cloroquina já retirou o trabalho, diz que não é efetivo. Então, são situações que, lógico, a gente aprendeu muito com a epidemia, mas a gente tem que seguir a mesma linha. E a mesma linha, eu acho que tem que trabalhar com a ciência. O que a gente tem de ciência até o momento? A partir do momento que a gente tem isso, a gente tem sim que divulgar, ensinar, orientar todos. E isso é parte da saúde, é parte do governo. Todos os governos, municipal, estadual, federal, têm sim que ser muito bem trabalhado, porque as pessoas estão carentes de informações adequadas. Tanto levando em consideração com isso que teve uma campanha, né? Em novembro tivemos eleições municipais para ir votar de uma maneira segura, coerente e respeitando os protocolos. No último exame do Enem que aconteceu agora no domingo, a gente teve mais de 51% de ausências, inclusive várias brigas para ser suspensos ou não esse exame nacional. O senhor acha então que com isso o governo ele está um pouco, como o senhor falou, falta de união dos interesses para poder passar uma mensagem mais concreta para a população? Sim, a impressão que dá é que muitas vezes eles estão perdidos. Agora, eu acho que falta muito o que a gente chama de planejamento. Quando que a gente, vou dar um exemplo, quando que a gente dá alta para um paciente? Quando que a gente pensa na alta do paciente? No primeiro dia que ele interna. Eu já tenho que programar o que eu quero fazer de tratamento e a minha proposta de tratamento e de alta para ele. É a mesma coisa, a hora que a gente suspendeu a escola, a gente já tinha que programar como que seria o retorno, como que as pessoas seriam treinadas, como que elas seriam capacitadas, o preparo das escolas para tudo isso. Então, todas essas ações, elas já tinham que estar vindo há muito mais tempo. E a impressão que dá é que, novamente, a gente espera a bomba explodir para correr atrás do prejuízo. Não deveria ser assim. Eu acho que, novamente, a gente precisa tentar trabalhar mais com planejamento. Esse é um detalhe que, para mim, pelo menos, parece que faltou em grande parte das ações. Doutor, a gente sabe que os sintomas variam de pessoa para pessoa. Uns sentem mais dor de cabeça quando pega Covid, outros têm diarreia. E nas crianças, tem alguma coisa que os pais têm que ficar atentos? As crianças, a grande maioria das vezes, não têm sintomas. Quando elas têm sintomas, os sintomas respiratórios são os mais importantes. A tosse, acompanhando a febre, eventualmente, falta de ar, cansaço, realmente são os sintomas mais importantes e mais preocupantes. Mas não são os únicos.
nós observamos de 20% a 30% das crianças daquelas que têm sintomas, né, que têm a apresentação gastrointestinal, com diarreia, dor abdominal, vômito, e às vezes só tem o sintoma gastrointestinal e nem tem sintoma respiratório. Muitas vezes a gente vê sintomas gripais como dor de cabeça, dor no corpo, além da deficiência para cheirar, para sentir os alimentos. Então, tudo isso pode acontecer. O que a gente entende é que o coronavírus ele tem uma gama enorme de sintomatologia. Ele pode dar várias alterações clínicas, tá? E por isso que é muito importante a gente estar muito próximo do paciente para entender isso. O paciente ter o seu médico, conversar com o seu médico, inclusive sempre pensando na epidemiologia, no risco. Eu tive contato com alguém, o contato foi numa hora que realmente caberia as manifestações de agora. Então, não é tão simples assim. É importante que todos tenham seu pediatra, contato, para que ele possa te orientar de uma forma adequada a isso. Ô, doutor, você já tem alguma estatística, ou já levantou, já leu alguma coisa em sentido? Quantos adultos acabam se infectando para uma criança ser infectada? Os trabalhos demonstram que as crianças se infectam tanto quanto os adultos, tá? Mas as manifestações clínicas são muito maiores. Para se ter uma ideia, se a gente for comparar a chance de um idoso acima de 80 anos e a óbito, é 800 vezes maior do que uma criança abaixo de 5 anos. Tá? Então, assim, ter a infecção é uma coisa. Ter uma infecção com sintomas é outra coisa. Então, a criança, tecnicamente, pode pegar a infecção da mesma maneira, mas a manifestação clínica, com certeza, é muito inferior e muito menos grave do que nos adultos, do que nos idosos, do que nas pessoas que têm alguma doença de base. Em nosso hospital, e é um dos que mais teve casos internados em crianças graves, inclusive, porque a gente acompanha muita criança que tem câncer, que tem problemas desse tipo, a gente não viu uma evolução tão ruim, o que é um bom sinal. Então, mesmo com comorbidades, a gente não vê crianças tendo manifestação tão grave como os adultos. Doutor, e também tem a questão, eu tenho conversado com os secretários de Educação e eles falam, olha, a gente sempre ouve os pais. E em muitos locais o que esses secretários dizem, olha, os pais não querem que as crianças voltem, né? Isso eu acredito que ao longo do tempo, são entrevistas que eu fiz há 5, 6 meses, eu acho que foi mudando. Qual é a orientação que o senhor tem para os pais em relação à segurança e ao retorno das aulas, principalmente para as crianças? Muitos pais têm condição de manter um ensino à distância e se aproximaram dos filhos. Para esses que conseguem ter isso de uma forma adequada, pode ser pensado em manter um ensino à distância. Mas essa não é a realidade da maioria dos pais. E muitos deles se recusavam a ter o filho de volta, muitas vezes por desorientação, por não conhecimento da doença e não conhecimento do quanto que as crianças estão perdendo em não ir à escola. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender esses pais eles precisam ser orientados de todos os riscos e o que fazer para minimizar esses riscos. Entender e saber pesar os prós e os contras do retorno à escola. Lembrando que o risco desde o momento que vai para a escola, no transporte, quais os cuidados que a escola vai oferecer para o teu filho, para onde que essa criança vai voltar, ela vai voltar para ficar com os avós idosos? Talvez isso não seja uma boa, tem que ser repensado. Entender o que a criança perde, o que a família perde e entender o que a gente pode fazer para controlar, quer seja na escola ou quer seja em casa. Então, são várias coisas que precisam ser discutidas com os pais e não é uma discussão simples, é uma discussão que tem que ter a participação de uma equipe preparada, médica, e aqui eu até diria envolvendo os profissionais, os professores, faxineiros, merendeiros e etc., que todos eles têm que entender direito à doença. Isso, ao meu ver, ainda falta muito, até mesmo nas escolas particulares.
Muito bem. Dr. Marcelo Otsuka, pediatra e infectologista, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. De nada, prazer estar com vocês. Abraços. Um abraço, doutor, e tenha um bom dia. Importante, né, Lilian, Sim. toda essa questão. E falando em Enem, Jeremias, vamos levar informações aí para o telespectador. 51% dos 5.780.000 inscritos no Enem 2020 não compareceram ao primeiro dia das provas realizadas em todo o país neste domingo. O balanço foi feito pelo Ministério da Educação. Foram registrados casos de alunos barrados na porta das escolas para evitar a superlotação nas salas de aula. Ao todo, foram 11 estabelecimentos em que candidatos não puderam fazer o exame por exceder a capacidade das salas, segundo o protocolo da Covid-19. E segundo o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o organizador do exame, estes casos vão ser averiguados. Quem se sentir prejudicado pode pedir a reaplicação da prova a partir de dia 25 de janeiro. As provas serão feitas no dia 23 e 24 de fevereiro. O governo paulista atualizou a reclassificação do Plano São Paulo de flexibilização da economia. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes. Jeremias, e 8 regiões regrediram para as fases mais restritivas do plano do governo, que foi uma medida para tentar conter o avanço do coronavírus. Na coletiva de imprensa, as autoridades do estado adiantaram que a região de Marília, que tinha sido colocada na fase laranja na semana anterior, passa a ficar na fase vermelha, a mais restritiva, na qual apenas serviços essenciais têm autorização para acontecer e operar. O rebaixamento acontece porque a região está com mais de 83% dos leitos de UTI ocupados. Para se ter uma ideia, todos os índices da saúde, óbitos, internações e casos tiveram um incremento significativo. Em casos, se comparada à última semana epidemiológica, aumentamos 5% nesse número de casos. Tivemos um incremento de 2% no número de óbitos e 10% no número de internações. Por que friso que 10% no número de internações é um dado que nos chama muito a atenção? Este é um dado atual. Lembrem-se que na semana anterior tivemos um número alto de casos e óbitos, mas eles estavam represando aquelas 2 semanas das festividades do final de ano. E agora, as internações, elas são dados atualizados da dinâmica, da circulação do vírus na nossa população. Com relação à ocupação do número de leitos nas unidades de terapia intensiva, São Paulo tem 67,5% em todo o estado e a Grande São Paulo 69% da sua ocupação. São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Piracicaba, Ribeirão Preto, Franca e Taubaté, que estavam na fase amarela, agora regridem à fase laranja, na qual pertencem Sorocaba, Registro e Presidente Prudente. As demais regiões, incluindo a Grande São Paulo, seguem na fase amarela. Na coletiva de imprensa, o governador também anunciou uma ajuda ao governo do Amazonas, que passa por momentos dramáticos com a falta de leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. Solicitei à Universidade de São Paulo, e por esta razão está aqui um professor e diretor da Universidade de São Paulo, para encaminharmos imediatamente para o Amazonas 40 respiradores produzidos pela Universidade de São Paulo, demonstrando a capacidade tecnológica dessa grande universidade para o atendimento emergencial àqueles que estão sofrendo com a Covid-19 no estado do Amazonas. Conseguimos a solidariedade da Latam para encaminhar, transportar e entregar imediatamente à Secretaria da Saúde do estado do Amazonas estes 40 respiradores. É uma pequena ajuda, mas é um sentimento solidário de São Paulo aos seus irmãos do estado do Amazonas. A situação em Manaus se configura de colapso, sendo necessários ventiladores emergenciais. O ventilador Spirit, desenvolvido pela Universidade de São Paulo, tem essa certificação Anvisa
equipamento de suporte ventilatório para uso emergencial, que é justamente o propósito a que se destina o seu emprego. Há praticamente 10 dias nós estamos em forte interação com 5 hospitais em Manaus, o Santa Júlia, o Santo Alberto, a Delfina, o Hospital Adventista e o Beneficência. Foi constituída uma comunidade para receber esses ventiladores e hoje nós começamos a embarcar os primeiros lotes. A previsão, até terça-feira da semana que vem, nós temos 40 ventiladores em pleno uso na região de Manaus. Jeremias, cada hora uma situação, muitas informações e o Jornal da Rede Alesp ocorre todo dia das 9h30 ao 12h45. Muitas informações e utilidades públicas, tudo que acontece aqui no Parlamento Paulista e também sobre a pandemia que assola o mundo. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre turismo no estado de São Paulo. Fica aí para você não perder, tá bom? A gente já volta. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.